Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de HTML, que é um tema extremamente importante e que mostra a evolução dos símbolos, dos caracteres numa página web. Por isso esse título, né? Do bit ao emoji. A aula de hoje está totalmente focada, né, alicerçada naquilo que denominamos de comunicação. Se nós temos um emissor de uma ideia, um receptor de uma ideia, né, que pode ser, inclusive, o emissor pode ser uma placa, né, pode ser um aviso, pode ser qualquer coisa, essa informação só é possível, né, por intermédio de linguagem, de gesto, de imagem, que tem uma representatividade. É o velho significante significado, né? Então, se existe participação, digamos, né, entre um emissor e um receptor, e então aí existe a comunicação. Acontece o seguinte, nem sempre foi assim dentro do quesito da informática, né? O primeiro passo para que houvesse uma comunicação entre dois computadores foi o American Standard Code Information Interchange, né, que é o ASC2. Ele está na nossa máquina ainda hoje, tá? E ele foi criado em 1963, tá? Foi utilizado 128 bits, né, caracteres, desculpem, ocultos em 7 bits, ou seja, 2 elevado a 7. E aqui estão algumas informações a respeito. A faixa decimal dele vai do 0 até 127. Esses números ainda hoje são usados, tá? Vou mostrar para vocês. Qual era o conteúdo que ele tinha, né? Todos os computadores já saíram com esse conteúdo, tá? Então, as maiúsculas, minúsculas, números de 0 a 9, pontuações básicas de caracteres e controle. O que é esse controle? Controle de impressão, controle de pó, controle de uma série de coisas que ainda hoje é utilizada, que vai do 0 até o 31. Tá? O idioma é apenas o inglês, e aí começa o problema. Tá? Questões, por exemplo, de acentuação e tudo mais, a gente não tinha como usar. Tá aqui, olha, isso daqui é a tabela do código ASC2, tá? É de extrema importância. Bom, a grande questão era como é que entre os computadores já existia esse processo, mas e a questão do computador falando com o humano, humano com o computador, sendo que a única idioma que ele entendia era o inglês, né? Aí tornou-se um problema complicado, né? Porque, por exemplo, um japonês não conseguia escrever diretamente por causa dos ideogramas não existiam. A nós, né, latinos, que falamos o português, acentuação ou cedilha nós também não tínhamos. Então era bem complicado, viu? Então, se quiséssemos trabalhar com o computador de uma forma que entendesse nossas solicitações, a gente era obrigado a aprender grande quantidade de palavras-chave totalmente em inglês. Então, as consequências disso eram improdutividade para aqueles que estavam iniciando, né? Um longo tempo de aprendizagem, e o investimento normalmente era alto, porque você não encontrava isso com grande facilidade, como é hoje comumente na internet. Você tinha que comprar livros, tinha que ficar colado numa pessoa que já conhecia e por aí vai. Então, a comunicação computador-humano, né, era obstruída, de certa forma, nesse sentido, como vocês podem observar. Então, como usar acentuação na questão do Brasil? Como escrever textos usando cirílico, por exemplo, que não existia, né? Ou ideogramas chineses, japoneses, por aí vai. Como é que eu represento uma moeda, né? Sendo que aquele caractere não existe. Então é bem complicadinho. Bom, depois eles criaram a SC2 estendido, procurando resolver esses problemas. O mais comum, né, aquele que nosso Brasil chegou a usar bastante, até pouco tempo atrás nós utilizávamos, ainda está disponível no banco de dados, é o ISO 88591. Nós também chamamos ele de Latim 1, tá? Ele é usado em português europeu, mas como tem acentuação, cedilha e tudo mais, nós também usamos aqui no Brasil. Qual o grande problema do ASC2 estendido? É que cada fabricante, né, construía a sua própria tabela. Então ficava uma bagunça. Dependendo do computador que você pegasse, a tabela não era o ISO, a tabela era uma outra coisa.
Ou então, se veio o Windows 1252, tinha símbolos adicionais, mas não tinha todos aqueles que a gente necessitava. Então era bem complicado, tá? E é estendido porque, como o ASC2 padrão, né, vai até o 128, aqui eles aumentaram indo para até 255. Eu cheguei a utilizar esse editor, né? Esse daqui é o WordStar, mas quando o sistema operacional ainda era o MS-DOS. Você instalava ele por disquete, aparecia na tela com tela de fósforo ainda, né? Esse verde, né? E aí, para você colocar a situação, você tinha que chamar o ASC2. Você apertava a tecla Alt, digitava o código do caractere que você queria, soltava o Alt e ele, pum, aparecia na tela. Tá? Então, era assim que nós escrevíamos. Normalmente ele é feito desse jeito. Então, você, para usar, ainda hoje funciona, tá? Se você abrir seu bloquinho de notas e segurar a tecla Alt, digitar o número acima de 32, eu recomendo, porque abaixo dele não vai aparecer nada, porque é de comandos de ou de impressão ou de alguma outra coisa assim, que é mais para comando de equipamentos, tá? Então, do 32 até 255, se você segurar o Alt e digitar o número desejado, solta o Alt e você vai ver que o caractere vai aparecer. Bom, como estava uma bagunça muito grande, algumas pessoas resolveram botar um pouco de ordem nisso e, ao mesmo tempo, facilitar com que os países com idiomas diferenciados e tudo mais, que utilizam ideogramas ou árabe, né, pudesse participar plenamente da computação. Então, foi pensado um projeto de Unicode, tá? Ou seja, o que é o Unicode? Ele é um projeto desenvolvido por Joe Baker, o Lee Collins e Mark Davis. Depois entraram vários outros, mas eles pensaram isso através de várias discussões. Isso em 1987. A primeira proposta foi chamado, né, intitulado de Unicode 88. Descrevia um esquema de condição de codificação de 16 bits, ou seja, dois blocos de 8, 8, 8. Né? Por quê? Porque tem alguns caracteres que utiliza acento, então cada acento, ou a vogal era um código de 8 bits, e o acento mais 8, então formando a possibilidade de 16 bits trabalhando simultaneamente. Então, isso fez com que houvesse a possibilidade de colocar milhares de símbolos de comunicação dentro do Unicode. Tá? Então, o Unicode foi, em 1991, foi lançada a versão 1. Tá? Bom, daí, desse projeto, decorre o UTF-8. O que é o UTF-8? É o UCS Transformation Format 8. Né? Então, é o sistema de codificação para padrão Unicode. É o que nós utilizamos hoje nos nossos arquivos HTML para que tenha funcionalidade plena, né? Para que nós consigamos colocar os caracteres que nós desejamos de forma sem ter problemas. Então, o UTF-8 é extremamente importante e ele nasceu do Unicode. Hoje nós estamos na versão 15 do UTF-8 e foi lançado em 2023. Ele possui mais de 140 mil caracteres. Né? Ele tem 1 a 4 bytes por caracteres, dependendo do code point. Ou seja, o que é o code point? Essa área de codificação, ela cabe, né, um número único, ou um atributo, ou um caractere. Então, ficou plenamente realizável, digamos assim. Ele carrega as letras maiúsculas, minúsculas, então tudo aquilo que já estava no ESC2, né, está nele agora também. Os caracteres latinos, né, os caracteres cirílico-gregos, ideogramas chineses, japoneses. Ele carrega também os textos em português, tá? Sem problema nenhum. Tudo aquilo que estava no ISO 88 está dentro dele agora. E ele é usado assim no mundo, né?
para as páginas web, mais de 98% das páginas carrega o UTF-8. Ele também tem emojis. Até pouco tempo atrás, pessoal, acho que vocês já devem ter visto de repente, alguma página, né, que apresenta esses tipos de erro, esses tipos de falha. Isso daí é falha na codificação. Depois que apareceu o TF8, né, praticamente essas páginas deixaram de existir. Algumas ainda existem porque são páginas antigas, né? São páginas antigas que estão no servidor há muito tempo, então quando você acessa, eles ainda apresentam isso. Agora, as páginas recentes que estão plenamente montadas, bem estruturadas, utilizando o ETF8, não aparecem mais esses problemas. Bom, como é que a gente aplica o TF8? No bloco de notas, é na parte inferior, lá onde está a codificação. Então você coloca ali, escolhe a opção UTF-8. No HTML, dentro de uma tag de metadados, você especifica o atributo char7. O que é char7? Set é um ambiente, né? O set de filmagem, set é o ambiente. E char é caractere, né? Abreviatura para caractere. Então fica o ambiente do caractere, vai ser o UTF-8, que é a biblioteca Unicode que você está instalando, você está colocando dentro, né, da sua página HTML. E aí tudo funciona, gente. Tudo funciona. Então, caracteres especiais, né? Podemos inserir caracteres especiais, incluindo emojis em uma página web utilizando entidades, código hexadecimal, código decimal. Vamos dar uma olhadinha nisso. Entidades. Entidades, você utiliza determinadas expressões textuais de símbolos que são muito utilizados no dia a dia. Então, para facilitar, para não colocar um código numérico, você utiliza o texto. Como é o caso aqui, por exemplo, de copyright, onde a entidade, né, é o copy. Você sempre coloca o e-comercial primeiro, coloca o texto que você quer, né, e dois pontos, finalizando ali, né, a entidade. E aí o resultado vai aparecer o copyright. A mesma coisa é o símbolo do euro, tá? Agora, você também pode usar o hexadecimal. Então, se você quiser inserir arroba, você pode utilizar o símbolo de hexadecimal, que é o 040. Então, você coloca 0040, né? E ele vai aparecer. Só que para você utilizar o hexadecimal, você precisa informar isso à página, né? Então, é o e-comercial, tá? Só que você tem que usar cerquilha, né? A tralha, né? O xizinho. E depois que você colocou o código numérico, ponto e vírgula. E temos também o código decimal. Nesse caso aqui, você utiliza o e-comercial, cerquilha, mas não utiliza o X, tá? É só o código direto, e aí os resultados irão aparecer sem problema nenhum. A aplicação dos caracteres especiais, eles são de extrema importância porque muitas vezes, por exemplo, precisamos utilizar, solicitar ou colocar na tela um sinal de menor que, maior que, mas esses sinais, eles são usados no HTML, né? Para você montar uma tag, você utiliza o sinal de menor que, maior que, e dentro a palavra de poder, né? Então, para que você coloque esse símbolo sem afetar a leitura do navegador, né, sem confundi-lo, para não dar falha, você utiliza então os caracteres especiais, como por exemplo o LT, né, o GT e tudo mais, tá? Uma expressão matemática, por exemplo, x mais y é maior que 8, esse maior tem que ser por intermédio desse recurso, não dá para você colocar simplesmente o símbolo de maior ali. Então, além disso, também nós temos a declaração de idioma. A declaração de idioma, pessoal, possibilita que a sua página tenha plena funcionalidade, né? Ela acesse a biblioteca específica do idioma que você está apontando e a página tenha melhor funcionalidade. É o caso aqui, por exemplo, de PT, né? PT português, né? BR, que é do Brasil. Se fosse PT-PT, seria de Portugal. Então, você dentro da tag HTML, dá um espaço, coloca lang, que é um atributo, linguagem, e especifica o idioma que você irá usar nesse arquivo. Tá? Agora, muitas vezes você pode também utilizar em um parágrafo. Digamos que você vai escrever um parágrafo em francês. Então você utiliza o P, né, a tag P. Dentro da tag P você abre lang.
e aí especifica o FR, né? Bom, em resumo, então, nós saímos de grande dificuldade da manipulação de caracteres na computação. As máquinas começaram a se comunicar no quesito mundialmente falando, né? As máquinas começaram antes do ser humano, evidentemente que começou com o ser humano e a máquina, porque ambos falavam inglês. Mas para as máquinas, né? Antes de chegarem, devido à grande dificuldade, né? Chegarem em outras linguagens, outras culturas, as máquinas começaram a falar primeiro, em uma com as outras. Com o ganho da importância da comunicação mundial e tudo mais, é, foi criado, foi pensado em grandes possibilidades disso acontecer de forma mais simplificada, sem muito atropelos ou grande gama de blocos, de dicionários que você incorporaria com as páginas. Então foi criado o Unicode, né? Então nós saímos, né, de algo fechado e ganhamos, por exemplo, na área da matemática ou computação, né, os code points e as bases numéricas. Na geografia cultural, foi aceita a diversidade de escrita, um avanço incrível. Dentro da ética, a gente pode dizer que isso é inclusão digital, né? E questão da história foi a evolução da comunicação como um todo entre todos os seres humanos. Então, existe uma frase muito interessante que vale a pena a gente recordar, é reconhecer que a diversidade humana merece ser representada na máquina. Tá bom? Pessoal, é isso, né? Vamos ficando por aqui. Um abraço a todos. Próxima aula eu vou explicar tudo isso via código. Um abraço.